Constituição Estadual de 05 de outubro de 1989. Título 7. Da Ordem Social. Capítulo 1. Disposição Geral. Artigo 217. Ao Estado cumpre assegurar o bem-estar social, garantindo pleno acesso aos bens e serviços essenciais ao desenvolvimento individual e coletivo. Capítulo 2. Da Seguridade Social. Seção 1. Disposição Geral. Artigo 218. O Estado garantirá, em seu território, o planejamento e desenvolvimento de ações que viabilizem, no âmbito de sua competência, os princípios de seguridade social previstos nos artigos 194 e 195 da Constituição Federal. Seção 2. Da Saúde. Artigo 219. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Parágrafo único. Os poderes públicos estadual e municipal garantirão o direito à saúde mediante 1. Políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade e a redução do risco de doenças e outros agravos. 2. Acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos os níveis. 3. Direito à obtenção de informações e esclarecimentos de interesse da saúde individual e coletiva, assim como as atividades desenvolvidas pelo sistema. 4. Atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde. Artigo 220. As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 1. Sobrescrito. As ações e os serviços de preservação da saúde abrangem o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho. 2. Sobrescrito. As ações e serviços de saúde serão realizados, preferencialmente, de forma direta, pelo poder público ou através de terceiros, e pela iniciativa privada. 3. Sobrescrito. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 4. Sobrescrito. A participação do setor privado no Sistema Único de Saúde efetivar-se-á segundo suas diretrizes, mediante convênio ou contrato de direito público, tendo preferências entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 5. Sobrescrito. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito privado, quando participarem do Sistema Único de Saúde, ficam sujeitas às suas diretrizes e às normas administrativas incidentes sobre o objeto de convênio ou de contrato. 6. Sobrescrito. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Artigo 221. Os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, que terão sua composição, organização e competência fixadas em lei, garantem a participação de representantes da comunidade, em especial, dos trabalhadores, entidades e prestadores de serviços da área de saúde, além do poder público, na elaboração e controle das políticas de saúde, bem como na formulação, fiscalização e acompanhamento do Sistema Único de Saúde. Artigo 222. As ações e os serviços de saúde executados e desenvolvidos pelos órgãos e instituições públicas estaduais e municipais, da administração direta, indireta e fundacional, constituem o Sistema Único de Saúde, nos termos da Constituição Federal, que se organizará ao nível do Estado, de acordo com as seguintes diretrizes e bases: 1. Descentralização com direção única no âmbito estadual e no de cada município, sob a direção de um profissional de saúde. 2. Municipalização dos recursos, serviços e ações de saúde, com estabelecimento em lei dos critérios de repasse das verbas oriundas das esferas federal e estadual. 3. Integração das ações e serviços com base na regionalização e hierarquização do atendimento individual e coletivo, adequado às diversas realidades epidemiológicas. 4. Universalização da assistência de igual qualidade com instalação e acesso a todos os níveis dos serviços de saúde à população urbana e rural. 5. Gratuidade dos serviços prestados, vedada a cobrança de despesas e taxas sob qualquer título.
Parágrafo único. O poder público estadual e os municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre 1. No caso do Estado, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 165 da Constituição Estadual e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, 1a e 2, da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos municípios. 2. No caso dos municípios, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 da Constituição Federal e dos recursos de que tratam os artigos 158, 1 e 2, e 159, 1b, da Constituição Federal e artigo 167 da Constituição Estadual. Artigo 223. Compete ao Sistema Único de Saúde, nos termos da lei, além de outras atribuições, 1. A assistência integral à saúde, respeitadas as necessidades específicas de todos os segmentos da população. 2. A identificação e o controle dos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, mediante, especialmente, ações referentes a vigilância sanitária, b. Vigilância epidemiológica, c. Saúde do trabalhador, d. Saúde do idoso, e saúde da mulher, f. Saúde da criança e do adolescente, g. Saúde dos portadores de deficiências, 3. A implementação dos planos estaduais de saúde e de alimentação e nutrição, em termos de prioridades e estratégias regionais, em consonância com os planos nacionais. 4. A participação na formulação da política e na execução das ações de saneamento básico. 5. A organização, fiscalização e controle da produção e distribuição dos componentes farmacêuticos básicos, medicamentos, produtos químicos, biotecnológicos, imunobiológicos, hemoderivados e outros de interesse para a saúde, facilitando à população o acesso a eles. 6. A colaboração na proteção do meio ambiente, incluindo do trabalho, atuando em relação ao processo produtivo para garantir o acesso dos trabalhadores às informações referentes a atividades que comportem riscos à saúde e a métodos de controle, bem como aos resultados das avaliações realizadas. B. A adoção de medidas preventivas de acidentes e de doenças do trabalho. 7. A participação no controle e fiscalização da produção, armazenamento, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, tóxicos e teratogênicos. 8. A adoção de política de recursos humanos em saúde e na capacitação, formação e valorização de profissionais da área, no sentido de propiciar melhor adequação às necessidades específicas do Estado e de suas regiões e ainda aqueles segmentos da população cujas particularidades requerem atenção especial, de forma a aprimorar a prestação de assistência integral. 9. Implantação de atendimento integral aos portadores de deficiências, de caráter regionalizado, descentralizado e hierarquizado em níveis de complexidade crescente, abrangendo desde a atenção primária, secundária e terciária de saúde, até o fornecimento de todos os equipamentos necessários à sua integração social. 10. A garantia do direito à autorregulação da fertilidade como livre decisão do homem, da mulher ou do casal, tanto para exercer a procriação como para evitá-la, provendo por meios educacionais, científicos e assistenciais para assegurá-lo, vedada qualquer forma coercitiva ou de indução por parte de instituições públicas ou privadas. 11. A revisão do Código Sanitário Estadual a cada 5 anos. 12. A fiscalização e controle do equipamento e aparelhagem utilizados no sistema de saúde, na forma da lei. Artigo 224. Cabe à rede pública de saúde, pelo seu corpo clínico especializado, prestar o atendimento médico para a prática do aborto nos casos excludentes de antijuridicidade, previstos na legislação penal. Artigo 225. O Estado criará banco de órgãos, tecidos e substâncias humanas, o sobrescrito.
A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgão, tecidos e substâncias humanas, para fins de transplante, obedecendo-se à ordem cronológica da lista de receptores e respeitando-se, rigorosamente, as urgências médicas, pesquisa e tratamento bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 2. Sobrescrito. A notificação, em caráter de emergência, em todos os casos de morte encefálica comprovada, tanto para hospital público, como para a rede privada, nos limites do Estado, é obrigatória. 3. Sobrescrito. Cabe ao poder público providenciar recursos e condições para receber as notificações que deverão ser feitas em caráter de emergência, para atender ao disposto nos parágrafo 1. Sobrescrito e 2º. Artigo 226. É vedada a nomeação ou designação, para cargo ou função de chefia ou assessoramento na área de saúde, em qualquer nível, de pessoa que participe de direção, gerência ou administração de entidades que mantenham contratos ou convênios com o Sistema Único de Saúde, a nível estadual, ou sejam por ele credenciadas. Artigo 227. O Estado incentivará e auxiliará os órgãos públicos e entidades filantrópicas de estudos, pesquisa e combate ao câncer, constituídos na forma da lei, respeitando a sua autonomia e independência de atuação científica. Artigo 228. O Estado regulamentará, em seu território, todo o processo de coleta e percurso de sangue. Artigo 229. Compete à autoridade estadual, de ofício ou mediante denúncia de risco à saúde, proceder à avaliação das fontes de risco no ambiente de trabalho e determinar a adoção das devidas providências para que cessem os motivos que lhe deram causa. Sobrescrito. Ao sindicato de trabalhadores, ou a representante que designar, é garantido requerer a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou a saúde dos empregados. 2. Sobrescrito. Em condições de risco grave ou iminente no local de trabalho, será lícito ao empregado interromper suas atividades, sem prejuízo de quaisquer direitos, até a eliminação do risco. 3. Sobrescrito. O Estado atuará para garantir a saúde e segurança dos empregados nos ambientes de trabalho. 4. Sobrescrito. É assegurada a cooperação dos sindicatos de trabalhadores nas ações de vigilância sanitária desenvolvidas no local de trabalho. Artigo 230. O Estado garantirá o funcionamento de unidades terapêuticas para recuperação de usuários de substâncias que geram dependência física ou psíquica, resguardado o direito de livre adesão dos pacientes, salvo ordem judicial. Artigo 231. Assegurar-se-á ao paciente, internado em hospitais da rede pública ou privada, a faculdade de ser assistido, religiosa e espiritualmente, por ministro de culto religioso. Seção 3. Da promoção social. Artigo 232. As ações do poder público, por meio de programas e projetos na área de promoção social, serão organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas com base nos seguintes princípios: 1. Participação da comunidade. 2. Descentralização administrativa, respeitada a legislação federal, cabendo a coordenação e execução de programas às esferas estadual e municipal, considerados os municípios e as comunidades como instâncias básicas para o atendimento e realização dos programas. 3. Integração das ações dos órgãos e entidades da administração em geral, compatibilizando programas e recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre as esferas estadual e municipal. Parágrafo único. É facultado ao poder público vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. 2. Serviço da dívida. 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Artigo 233.
As ações governamentais e os programas de assistência social, pela sua natureza emergencial e compensatória, não deverão prevalecer sobre a formulação e aplicação de políticas sociais básicas nas áreas de saúde, educação, abastecimento, transporte e alimentação. Artigo 234. O Estado subvencionará os programas desenvolvidos pelas entidades assistenciais filantrópicas e sem fins lucrativos, com especial atenção às que se dediquem à assistência aos portadores de deficiências, conforme critérios definidos em lei, desde que cumpridas as exigências de fins dos serviços de assistência social a serem prestados. Parágrafo único. Compete ao Estado a fiscalização dos serviços prestados pelas entidades citadas no caput deste artigo. Artigo 235. Revogado. Artigo 236. O Estado criará o Conselho Estadual de Promoção Social, cuja composição, funções e regulamentos serão definidos em lei. Capítulo 3. Da Educação, da Cultura e dos Esportes e Lazer. Seção 1. Da Educação. Artigo 237. A educação, ministrada com base nos princípios estabelecidos no artigo 205 e seguintes da Constituição Federal e inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade humana, tem por fim, 1. A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade. 2. O respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana. 3. O fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional. 4. O desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na obra do bem comum. 5. O preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, preservando. 6. A preservação, difusão e expansão do patrimônio cultural. 7. A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo. 8. O desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica da realidade. Artigo 238. A lei organizará o sistema de ensino do Estado de São Paulo, levando em conta o princípio da descentralização. Artigo 239. O poder público organizará o sistema estadual de ensino, abrangendo todos os níveis e modalidades, incluindo a especial, estabelecendo normas gerais de funcionamento para as escolas públicas estaduais e municipais, bem como para as particulares. 1. O sobrescrito. Os municípios organizarão, igualmente, seus sistemas de ensino. 2. O sobrescrito. O poder público oferecerá atendimento especializado aos portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino. 3. O sobrescrito. As escolas particulares estarão sujeitas à fiscalização, controle e avaliação, na forma da Lei. 4. O sobrescrito. O poder público adequará as escolas e tomará as medidas necessárias quando da construção de novos prédios, visando promover a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e obstáculos nos espaços imobiliários. Artigo 240. Os municípios responsabilizar-se-ão prioritariamente pelo ensino fundamental, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, e pré-escolar, só podendo atuar nos níveis mais elevados quando a demanda naqueles níveis estiver plena e satisfatoriamente atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Artigo 241. O Plano Estadual de Educação, estabelecido em lei, é de responsabilidade do Poder Público Estadual, tendo sua elaboração coordenada pelo Executivo, consultados os órgãos descentralizados do Sistema Estadual de Ensino, a comunidade educacional, e considerados os diagnósticos e necessidades apontados nos planos municipais de educação. Artigo 242.
O Conselho Estadual de Educação é órgão normativo, consultivo e deliberativo do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, com suas atribuições, organização e composição definidas em lei. Artigo 243. Os critérios para a criação de conselhos regionais e municipais de educação, sua composição e atribuições, bem como as normas para seu funcionamento, serão estabelecidos e regulamentados por lei. Artigo 244. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Artigo 245. Nos 3 níveis de ensino, será estimulada a prática de esportes individuais e coletivos, como complemento à formação integral do indivíduo. Parágrafo único. A prática referida no caput, sempre que possível, será levada em conta em face das necessidades dos portadores de deficiências. Artigo 246. É vedada a cessão de uso de próprios públicos estaduais, para o funcionamento de estabelecimentos de ensino privado de qualquer natureza. Artigo 247. A educação da criança de 0 a 6 anos, integrada ao sistema de ensino, respeitará as características próprias dessa faixa etária. Artigo 248. O órgão próprio de educação do Estado será responsável pela definição de normas, autorização de funcionamento, supervisão e fiscalização das creches e pré-escolas públicas e privadas no Estado. Parágrafo único. Aos municípios, cujos sistemas de ensino estejam organizados, será delegada competência para autorizar o funcionamento e supervisionar as instituições de educação das crianças de 0 a 6 anos de idade. Artigo 249. O ensino fundamental, com 8 anos de duração, é obrigatório para todas as crianças, a partir dos 7 anos de idade, visando a propiciar formação básica e comum indispensável a todos. O sobrescrito. É dever do poder público o provimento, em todo o território paulista, de vagas em número suficiente para atender a demanda do ensino fundamental obrigatório e gratuito. O sobrescrito. A atuação da administração pública estadual no ensino público fundamental dar-se-á por meio de rede própria ou em cooperação técnica e financeira com os municípios, nos termos do artigo 36 da Constituição Federal, assegurando a existência de escolas com corpo técnico qualificado e elevado padrão de qualidade, devendo ser definidas com os municípios formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Parágrafo 2º, com redação dada pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006. O sobrescrito. O ensino fundamental público e gratuito será também garantido aos jovens e adultos que, na idade própria, a ele não tiveram acesso, e terá organização adequada às características dos alunos. O sobrescrito. Caberá ao poder público prover o ensino fundamental diurno e noturno, regular e supletivo, adequado às condições de vida do educando que já tenha ingressado no mercado de trabalho. O sobrescrito. É permitida a matrícula no ensino fundamental, a partir dos 6 anos de idade, desde que plenamente atendida a demanda das crianças de 7 anos de idade. Artigo 250. O poder público responsabilizar-se-á pela manutenção e expansão do ensino médio, público e gratuito, inclusive para os jovens e adultos que, na idade própria, a ele não tiveram acesso, tomando providências para universalizá-lo. O sobrescrito. O Estado proverá o atendimento do ensino médio em curso diurno e noturno, regular e supletivo, aos jovens e adultos, especialmente trabalhadores, de forma compatível com suas condições de vida. O sobrescrito. Além de outras modalidades que a lei vier a estabelecer no ensino médio, fica assegurada a especificidade do curso de formação do magistério para a pré-escola e das 4 primeiras séries do ensino fundamental, inclusive com formação de docentes para atuarem na educação de portadores de deficiências. Artigo 251.
A lei assegurará a valorização dos profissionais de ensino, mediante fixação de planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional, carga horária compatível com o exercício das funções e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Artigo 252. O Estado manterá seu próprio sistema de ensino superior, articulado com os demais níveis. Parágrafo único. O sistema de ensino superior do Estado de São Paulo incluirá universidades e outros estabelecimentos. Artigo 253. A organização do sistema de ensino superior do Estado será orientada para a ampliação do número de vagas oferecidas no ensino público diurno e noturno, respeitadas as condições para a manutenção da qualidade de ensino e do desenvolvimento da pesquisa. Parágrafo único. As universidades públicas estaduais deverão manter cursos noturnos que, no conjunto de suas unidades, correspondam a 1/3 pelo menos, do total das vagas por elas oferecidas. Artigo 254. A autonomia da universidade será exercida, respeitando, nos termos do seu estatuto, a necessária democratização do ensino e a responsabilidade pública da instituição, observados os seguintes princípios: 1. Utilização dos recursos de forma a ampliar o atendimento à demanda social, tanto mediante cursos regulares, quanto a atividades de extensão. 2. Representação e participação de todos os segmentos da comunidade interna nos órgãos decisórios e na escolha de dirigentes, na forma de seus estatutos. 1. Sobrescrito. A lei criará formas de participação da sociedade, por meio de instâncias públicas externas à universidade, na avaliação do desempenho da gestão dos recursos. 2. Sobrescrito. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da Lei 3. Sobrescrito. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 255. O Estado aplicará, anualmente, na manutenção e no desenvolvimento do ensino público, no mínimo, 30% da receita resultante de impostos, incluindo recursos provenientes de transferências. Parágrafo único. A lei definirá as despesas que se caracterizem como manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 256. O Estado e os municípios publicarão, até 30 dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação, nesse período e discriminadas por nível de ensino. Artigo 257. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino fundamental. Parágrafo único. Parcela dos recursos públicos destinados à educação deverá ser utilizada em programas integrados de aperfeiçoamento e atualização para os educadores em exercício no ensino público. Artigo 258. O poder público poderá, mediante convênio, destinar parcela dos recursos de que trata o artigo 255 a instituições filantrópicas, definidas em lei, para manutenção e o desenvolvimento de atendimento educacional, especializado e gratuito a educandos portadores de necessidades especiais. Artigo 258 com redação dada pela Emenda Constitucional número 13. De 4 de dezembro de 2001. Seção 2. Da Cultura. Artigo 259. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de suas manifestações. Artigo 260. Constituem patrimônio cultural estadual os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade nos quais se incluem: 1. As formas de expressão, 2. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, 3. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais.
4. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Artigo 261. O poder público pesquisará, identificará, protegerá e valorizará o patrimônio cultural paulista, através do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Com DEFAT, na forma que a lei estabelecer. Artigo 262. O poder público incentivará a livre manifestação cultural mediante 1. Criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas. 2. Desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com os municípios, integração de programas culturais e apoio à instalação de casas de cultura e de bibliotecas públicas. 3. Acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e congêneres. 4. Promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura. 5. Planejamento e gestão do conjunto das ações, garantida a participação de representantes da comunidade. 6. Compromisso do Estado de resguardar e defender a integridade, pluralidade, independência e autenticidade das culturas brasileiras, em seu território. 7. Cumprimento, por parte do Estado, de uma política cultural não intervencionista, visando a participação de todos na vida cultural. 8. Preservação dos documentos, obras e demais registros de valor histórico ou científico. Artigo 263. A lei estimulará, mediante mecanismos específicos, os empreendimentos privados que se voltem à preservação e à restauração do patrimônio cultural do Estado, bem como incentivará os proprietários de bens culturais tombados, que atendam às recomendações de preservação do patrimônio cultural. Artigo 263-A. É facultado ao poder público vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de 1. Despesas com pessoal e encargos sociais, 2. Serviço da dívida, 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Seção 3. Dos esportes e lazer. Artigo 264. O Estado apoiará e incentivará as práticas esportivas formais e não formais, como direito de todos. Artigo 265. O poder público apoiará e incentivará o lazer como forma de integração social. Artigo 266. As ações do poder público e a destinação de recursos orçamentários para o setor darão prioridade, 1. Ao esporte educacional, ao esporte comunitário e, na forma da lei, ao esporte de alto rendimento, 2. Ao lazer popular, 3. À construção e manutenção de espaços devidamente equipados para as práticas esportivas e o lazer, 4. A promoção, estímulo e orientação à prática e difusão da educação física. 5. Adequação dos locais já existentes e previsão de medidas necessárias quando da construção de novos espaços, tendo em vista a prática de esportes e atividades de lazer por parte dos portadores de deficiências, idosos e gestantes, de maneira integrada aos demais cidadãos. Parágrafo único. O poder público estimulará e apoiará as entidades e associações da comunidade dedicadas às práticas esportivas. Artigo 267. O poder público incrementará a prática esportiva às crianças, aos idosos e aos portadores de deficiências. Capítulo 4. Da Ciência e Tecnologia. Artigo 268. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. 1. Sobrescrito. A pesquisa científica receberá tratamento prioritário do Estado, diretamente ou por meio de seus agentes financiadores de fomento, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência. 2. Sobrescrito.
A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas sociais e ambientais e para o desenvolvimento do sistema produtivo, procurando harmonizá-lo com os direitos fundamentais e sociais dos cidadãos. Artigo 269. O Estado manterá Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia com o objetivo de formular, acompanhar, avaliar e reformular a política estadual científica e tecnológica e coordenar os diferentes programas de pesquisa. O sobrescrito. A política a ser definida pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia deverá orientar-se pelas seguintes diretrizes: 1. Desenvolvimento do sistema produtivo estadual. 2. Aproveitamento racional dos recursos naturais, preservação e recuperação do meio ambiente. 3. Aperfeiçoamento das atividades dos órgãos e entidades responsáveis pela pesquisa científica e tecnológica. 4. Garantia de acesso da população aos benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico. 5. Atenção especial às empresas nacionais, notadamente às médias, pequenas e microempresas. 2. Sobrescrito. A estrutura, organização, composição e competência desse conselho serão definidas em lei. Artigo 270. O poder público apoiará e estimulará, mediante mecanismos definidos em lei, instituições e empresas que invistam em pesquisa e criação de tecnologia, observado o disposto no artigo 218, parágrafo 4º, da Constituição Federal. Artigo 271. O Estado destinará o mínimo de 1% de sua receita tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, como renda de sua privativa administração, para aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico. Parágrafo único. A dotação fixada no caput, excluída a parcela de transferência aos municípios, de acordo com o artigo 158, 4, da Constituição Federal, será transferida mensalmente, devendo o percentual ser calculado sobre a arrecadação do mês de referência e ser pago no mês subsequente. Artigo 272. O patrimônio físico, cultural e científico dos museus, institutos e centros de pesquisa da administração direta, indireta e fundacional são inalienáveis e intransferíveis, sem a audiência da comunidade científica e aprovação prévia do Poder Legislativo. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à doação de equipamentos e insumos para pesquisa, quando feita por entidade pública de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica, para outra entidade pública da área de ensino e pesquisa em ciência e tecnologia. Capítulo 5. Da comunicação social. Artigo 273. A ação do Estado, no campo da comunicação, fundar-se-á sobre os seguintes princípios: 1. Democratização do acesso às informações. 2. Pluralismo e multiplicidade das fontes de informação. 3. Visão pedagógica da comunicação dos órgãos e entidades públicas. Artigo 274. Os órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado, as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público ou a quaisquer entidades sujeitas, direta ou indiretamente, ao seu controle econômico, serão utilizados de modo a assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. Capítulo 6. Da defesa do consumidor. Artigo 275. O Estado promoverá a defesa do consumidor mediante a adoção de política governamental própria e de medidas de orientação e fiscalização, definidas em lei. Parágrafo único. A lei definirá também os direitos básicos dos consumidores e os mecanismos de estímulo à auto-organização da defesa do consumidor, de assistência judiciária e policial especializada e de controle de qualidade dos serviços públicos. Artigo 276. O Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, integrado por órgãos públicos das áreas de saúde, alimentação, abastecimento, assistência judiciária,
crédito, habitação, segurança e educação, com atribuições de tutela e promoção dos consumidores de bens e serviços, terá como órgão consultivo e deliberativo o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, com atribuições e composição definidas em lei. Capítulo 7. Da Proteção Especial. Seção 1. Da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso e dos portadores de deficiências. Artigo 277. Cabe ao poder público, bem como à família, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso e aos portadores de deficiências, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão, caput com redação dada pela Emenda Constitucional número 38, de 16 de outubro de 2013, parágrafo único. O direito à proteção especial, conforme a lei, abrangerá, entre outros, os seguintes aspectos. 1. Garantir à criança e ao adolescente de conhecimento formal do ato infracional que lhe seja atribuído, de igualdade na relação processual, representação legal, acompanhamento psicológico e social e defesa técnica por profissionais habilitados. 2. Obrigação de empresas e instituições, que recebam do Estado recursos financeiros para a realização de programas, projetos e atividades culturais, educacionais, de lazer e outros afins, de preverem o acesso e a participação de portadores de deficiências. Artigo 278. O poder público promoverá programas especiais, admitindo a participação de entidades não governamentais e tendo como propósito, 1. Assistência social e material às famílias de baixa renda dos egressos de hospitais psiquiátricos do Estado, até sua reintegração na sociedade. 2. Concessão de incentivo às empresas para adequação de seus equipamentos, instalações e rotinas de trabalho aos portadores de deficiências. 3. Garantir às pessoas idosas de condições de vida apropriadas, frequência e participação em todos os equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de lazer, defendendo sua dignidade e visando a sua integração à sociedade. 4. Integração social de portadores de deficiências, mediante treinamento para o trabalho, convivência e facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos. 5. Criação e manutenção de serviços de prevenção, orientação, recebimento e encaminhamento de denúncias referentes à violência. 6. Instalação e manutenção de núcleos de atendimento especial e casas destinadas ao acolhimento provisório de crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiências e vítimas de violência, incluindo a criação de serviços jurídicos de apoio às vítimas, integrados a atendimento psicológico e social, 7. Nos internamentos de crianças com até 12 anos nos hospitais vinculados aos órgãos da administração direta ou indireta, é assegurada a permanência da mãe, também nas enfermarias, na forma da lei. 8. Prestação de orientação e informação sobre sexualidade humana e conceitos básicos da instituição da família, sempre que possível, de forma integrada aos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio. 9. Criação e manutenção de serviços e programas de prevenção e orientação contra entorpecentes, álcool e drogas afins, bem como de encaminhamento de denúncias e atendimento especializado, referentes à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso dependentes. Artigo 279. Os poderes públicos estadual e municipal assegurarão condições de prevenção de deficiências, com prioridade para assistência pré-natal e à infância, bem como integração social de portadores de deficiências, mediante treinamento para o trabalho e para a convivência, mediante 1. Criação de centros profissionalizantes para treinamento, habilitação e reabilitação profissional de portadores de deficiências.
oferecendo os meios adequados para esse fim aos que não tenham condições de frequentar a rede regular de ensino. 2. Implantação de sistema Braille em estabelecimentos da rede oficial de ensino, em cidade polo regional, de forma a atender às necessidades educacionais e sociais dos portadores de deficiências. Parágrafo único. As empresas que adaptarem seus equipamentos para o trabalho de portadores de deficiências poderão receber incentivos, na forma da lei. Artigo 280. É assegurado, na forma da lei, aos portadores de deficiências e aos idosos, acesso adequado aos logradouros e edifícios de uso público, bem como aos veículos de transporte coletivo urbano. Artigo 281. O Estado propiciará, por meio de financiamentos, aos portadores de deficiências, a aquisição dos equipamentos que se destinam a uso pessoal e que permitam a correção, diminuição e superação de suas limitações, segundo condições a serem estabelecidas em lei. Seção 2. Dos índios. Artigo 282. O Estado fará respeitar os direitos, bens materiais, crenças, tradições e todas as demais garantias conferidas aos índios na Constituição Federal. 1. Sobrescrito. Compete ao Ministério Público a defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas, bem como intervir em todos os atos do processo em que os índios sejam partes. 2. Sobrescrito. A Defensoria Pública prestará assistência jurídica aos índios do Estado, suas comunidades e organizações. 3. Sobrescrito. O Estado protegerá as terras, as tradições, usos e costumes dos grupos indígenas integrantes do patrimônio cultural e ambiental estadual. Artigo 283. A lei disporá sobre formas de proteção do meio ambiente nas áreas contíguas às reservas e áreas tradicionalmente ocupadas por grupos indígenas, observado o disposto no artigo 231 da Constituição Federal. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!